A incapacidade civil dos menores cessará pelo casamento. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. De acordo com a teoria da imprevisão, é possível a revisão ou a resolução contratual quando eventos imprevisíveis e extraordinários ocorrem, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa ou desproporcional a uma das partes. São parentes em linha colateral até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco sem descenderem uma da outra. O cessionário do crédito hipotecário ele tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. A menoridade cessa aos 18 anos de idade completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipularem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Caso ocorram várias cessões do mesmo crédito, prevalece a cessão que se completar com a tradição do título do crédito cedido. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Em situações de perigo público iminente, além das hipóteses de desapropriação, o proprietário também poderá ser privado da coisa nos casos de requisição. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. O contrato de mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, no qual o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa de mesmo gênero, qualidade e quantidade. Por sua vez, o comodato também é um contrato de empréstimo, mas de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto dado. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. A sucessão por ausência obedece à lei do país em que esteja domiciliado o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Se o possuidor ignorar o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, é de boa-fé a posse. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Nas declarações de vontade, atender-se-á mais a intenção nelas consubstanciada que ao sentido literal da linguagem. A menoridade cessa aos 18 anos de idade completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Quanto aos ônus e aos meios de produzi-lo, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro é regida pela lei que nele vigorar, não sendo admitidas pelos tribunais brasileiros as provas que a lei do Brasil desconheça. É facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor mediante o consentimento expresso do credor. Assim, o devedor primitivo ele fica exonerado, salvo se aquele, à época da assunção, fosse insolvente e o credor o ignorasse. O credor ele pode ceder o seu crédito desde que isso não contrarie a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A legítima dos herdeiros necessários ela não poderá ser incluída no testamento. A incapacidade dos menores cessará pelo casamento e pela colação de grau em curso de ensino superior.
Quando estabelecida por lei, deve o juiz de ofício conhecer da decadência. A solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal não real, ela não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender sua posse contra o indireto. O Instituto da Retrovenda permite que nos contratos de compra e venda o vendedor de coisa imóvel reserve o direito de recobrá-la no prazo máximo decadencial de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuarem com sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. O tutor, ele responde pelos prejuízos que causar o tutelado, mas tem direito à remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Os materiais destinados à construção, enquanto não forem empregados, eles conservam sua qualidade de imóveis.